Nessa aula, veremos a técnica de cromatografia em camada fina ou delgada. Essa técnica consiste na separação de substâncias em misturas por meio da migração diferencial dos componentes arrastados pela fase móvel sobre uma camada delgada de adsorvente. Vemos aqui que na cromatografia em coluna, a eluição da fase móvel se move de cima para baixo, enquanto que na cromatografia em camada delgada, ela se move de baixo para cima. Por isso que as substâncias aparecem invertidas. A que primeiro desce na coluna é a que mais sobe na placa. E a que sobe menos na placa é a que estava em cima, na coluna. O extrato de folhas foi fracionado por cromatografia em coluna e obteve-se duas frações. A primeira foi eluída com hexano e a segunda com acetona. Após a concentração das frações em rotaevaporador, se fez a análise por cromatografia em camada delgada das frações e a comparação com a cromatografia do extrato bruto. Então, podemos observar que no extrato existiam três tipos de substâncias: carotenos, clorofilas e xantofilas. Os carotenos são os que migram mais, tanto na coluna quanto na placa, enquanto as xantofilas interagem mais com a fase estacionária e correm menos, tanto aqui na placa quanto aqui na coluna. A cromatografia em camada delgada das frações mostra que na fração 1 recolheu-se apenas os carotenos e na fração 2 as clorofilas. As xantofilas não estão na fração 2, porque elas saíram da coluna depois das clorofilas. Comparando a polaridade dos compostos, vemos que o beta-caroteno migrou mais, tanto na coluna quanto na placa, porque ele é apolar e por isso não interage com a sílica gel, que é polar. As xantofilas são os compostos mais polares dessa mistura, porque possuem hidroxilas que podem fazer interações de hidrogênio com a sílica gel, por isso que elas se deslocam menos. As clorofilas A e B têm polaridade intermediária entre o beta-caroteno e as xantofilas. A análise por cromatografia em camada delgada começa com a medição dos solventes para a preparação da fase móvel, que é adicionada à cuba cromatográfica. Prestar atenção que o nível do eluente deve ficar abaixo de 1 centímetro. O papel de filtro dentro da cuba ajuda na saturação do ambiente dentro da cuba cromatográfica. As amostras são aplicadas na placa através de um capilar de vidro a uma distância de 1 centímetro da base. A aplicação pode ser repetida para concentrar a amostra no ponto de aplicação e as amostras precisam manter um distanciamento em relação às bordas e também entre elas. Após a aplicação das amostras, a placa é colocada dentro da cuba cromatográfica, que deve ser tampada para manter o ambiente interno saturado com os vapores do solvente. O eluente sobe pela placa e quando chega cerca de 1 a 2 centímetros da parte superior, deve-se retirar a placa e marcar a linha do solvente. Prepare uma placa de cromatografia aplicando as frações amarela e verde. Corra a placa de cromatografia com uma mistura de hexanoacetona 70-30 como eluente.
Retire a placa quando a frente do eluente chegar a cerca de 2 centímetros da parte superior. Marque a frente do solvente e deixe a placa secar. Cromatogramas com substâncias coloridas podem ser analisados a olho nu, mas também se utiliza a lâmpada ultravioleta para a revelação das placas. Se usa o comprimento de onda 365 nanômetros para ver as substâncias fluorescentes e também o comprimento 254 nanômetros quando a sílica gel contiver a fluoresceína, que é esse pigmento verde. Neste caso, as substâncias aparecem como manchas escuras. Outro revelador é o iodo, que pode ser usado aqui como uma câmara de iodo. O iodo forma um complexo colorido com as substâncias. Esse complexo é reversível. Então, a luz ultravioleta e o iodo, eles não destroem as substâncias, eles apenas revelam essas substâncias. A revelação também pode ser realizada pela exposição da placa a reagentes químicos que formam produtos coloridos com as substâncias. Porém, esta é uma revelação destrutiva, pois ocorre uma reação química irreversível. A boa separação cromatográfica depende da competição entre a fase móvel e as substâncias da mistura pela interação com a fase estacionária. Os solventes polares vão interagir muito com a fase estacionária polar e, por isso, as substâncias irão se deslocar muito, porque elas não vão conseguir interagir com a fase estacionária, como aqui, nesse exemplo. Se o eluente for pouco polar, ele vai interagir menos com a fase estacionária. Nesse caso, as substâncias é que vão interagir com a fase estacionária e por isso vão migrar menos. Este exemplo aqui mostra a situação onde se conseguiu uma polaridade do eluente adequada para a polaridade das amostras e da fase estacionária, e por isso conseguimos uma boa separação. Neste exemplo aqui, as substâncias formam um rastro, porque houve excesso de aplicação da amostra. Temos aqui 3 exemplos práticos da diferença de migração dos componentes da mistura em função da polaridade do eluente. Na primeira placa, se usou o hexano puro, que é apolar, e os compostos praticamente não migraram. Na segunda placa, se usou uma mistura de hexano e acetona, 70:30, que é uma mistura de baixa polaridade. Vejam que os 9 componentes da mistura apresentaram uma boa separação. Na placa 3, houve um aumento de polaridade do eluente porque aumentou-se a proporção de acetona. Com isso, os compostos migraram mais e a separação dos componentes dessa mistura não foi tão boa. Vejam que agora só aparecem 7 compostos. Vemos então que a escolha da polaridade do eluente depende muito da polaridade das substâncias que compõem essa mistura. Por isso que várias proporções de solvente são testadas para se conhecer a mais adequada para cada mistura. Com a técnica de cromatografia em camada delgada, podemos calcular o fator de retenção, que é um parâmetro cromatográfico útil para a comparação dos analitos com padrões. Assim, o fator de retenção RF é calculado pelo deslocamento do analito, representado pelo centro da mancha, visível na revelação, dividido pelo deslocamento do solvente. Então, vejam aqui, na mancha A, temos distância de A
e aqui é a distância do solvente. Então, dA sobre ds. Aqui vemos o exemplo de uma placa onde calculamos o RF para o beta-caroteno e para a clorofila A. Vemos aqui beta-caroteno migrou 9 centímetros e o solvente 10 centímetros. Então, o RF do caroteno é 9 dividido por 10, que é 0,9. Para a clorofila A, temos um deslocamento de 5 centímetros, dividido por 10, o RF da clorofila A é 0,5. Normalmente, são calculados os RFs para todas as substâncias reveladas na placa cromatográfica. A cromatografia em camada delgada preparativa tem o objetivo de isolar as substâncias puras após a separação cromatográfica. Primeiro se faz a aplicação da mistura de forma contínua em uma placa de 20 por 20 centímetros. Depois, a eluição é realizada em uma cuba cromatográfica e, após a corrida, as manchas são reveladas com luz ultravioleta. Depois, as manchas são retiradas, raspando-se com uma espátula, e a substância é extraída da sílica gel com o uso de um solvente. Depois filtra-se e evapora esse solvente em rotaevaporador para obter a substância pura.